Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, glorificado seja o teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor sejam para ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Pai, para diante do teu altar, trazer o nosso corpo como sacrifício vivo e te apresentar, meu Deus. Ah, Jesus querido, a nossa adoração a Ti, porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de louvor. Oh, Jesus amado, Jesus querido, nós vamos participar hoje, mais uma vez, Senhor, da água e do pão, Senhor. Esta mesma água que o Senhor um dia deu ao profeta Elias, e com esta água ele caminhou por 40 dias, meu Deus. E nós queremos caminhar, Pai, nós queremos nos levantar, que o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar, venha nos trazer um caminho novo, um caminho reto, nos dar um coração cheio de amor, cheio de paz, um coração pronto a ser regenerado, um coração pronto a ser transformado, Senhor. Portanto, perdoa, meu Deus, as nossas ofensas, aquilo que te desagradou, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós queremos chegar diante do teu altar, Senhor, com o coração limpo, para que o Senhor receba toda a nossa adoração, toda a nossa comunhão e todo o nosso louvor. Obrigado, Senhor, e fala conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 78. Esse Salmo 78, irmãos, o Davi está declamando a passagem daquele povo rebelde no deserto. Mas deserto é para nós morrermos nele? Não, irmão. Deserto é uma preparação, é uma luta que passamos para nós sermos muito mais que vencedor. Porque Jesus fala para mim e para você, através do profeta Isaías: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha mão. Aí ele começa a falar das lutas. Se passares pelo fogo, tu não vai te queimar. Se passares pelas águas, estas não vão te afogar, porque estarei contigo. Esse é o nosso Deus. Da mesma forma que ele esteve com aquele povo no deserto, Ele está conosco. Mas o que é que Ele espera de nós? Chorar no deserto? Murmurar? Não. Dobrar o joelho e clamar a Ele. Clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que Ele quer de mim e de você. Deus não responde choro, e muitas vezes Ele responde a murmuração. Só que quem murmura vai pagar um preço. Talvez morra no deserto, como aquele povo morreu. Deus quer que você confie nele. Não importa que deserto você está passando, você tem que saber que Deus está com você. E o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Salmo 78, nós vamos a partir do versículo 1. Nós vamos ler, não vamos ler todo, que são mais de 60 versículos. Depois vocês meditem em casa, né? Eu até vou colocar o título nesse que eu vou postar hoje ou amanhã no canal, que faz tempo que eu não posto, que eu não tenho tempo. E o título dessa mensagem vai ser assim:
Deserto não é morada de cristão. Deserto não é morada de cristão, irmão. Deserto é passagem. Deserto é passagem, não é morada. A pessoa só mora no deserto se ela ficar murmurando. E é o que tem mais hoje, é o povo de Deus murmurador, ingrato. E Deus sabe disso, mas Ele quer que você volte para a palavra. Lá em Malaquias capítulo 3, primeiro ele fala assim: volta para mim para que eu volte para vós. Ele só vai pedir dízimo e oferta lá para o versículo 6, 7. Mas ele quer que primeiro o povo volte, abra o coração para ouvir ou entender a palavra dele. Tem coisas que só a palavra, que é Jesus, vai resolver, irmão. A medicina não vai resolver, o advogado não vai resolver, o homem não vai resolver, a sua própria força não vai resolver. É só Jesus, joelho no chão, fazer o que a Bíblia manda. Clama a mim que responder-te-ei. Então Deus começa falando assim: escutai a minha lei, povo meu, inclina os ouvidos às palavras da minha boca. A palavra de Deus é esta. A palavra de Deus que sai da boca de Deus é esta. A palavra de Deus, Paulo chegou ao ponto a dizer que para quem está fora aí, é loucura, irmão. Os crentes que vivem pela palavra são taxados como loucos, imbecis, doidos, falta parafuso na cabeça, é isso que eles falam, porque é loucura, irmão. O médico desenganou, quem crê na palavra é curado, não importa a situação. Se creres, verás a glória de Deus, disse Jesus. Se creres, ele fala assim: as minhas palavras estiverem em vós, e vós estivereis em mim, tudo que você pedir ao Pai, através de mim eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Deus é glorificado quando você é curado, quando você resolve o seu problema. Está lá todo falido, como eu estava quando entrei na igreja, quebrado, sem nada, sem nenhuma perspectiva. Resolvi crer. Foi do dia para a noite? Não. Do deserto às vezes é caminhada, 40 dias. 40 dias às vezes significa 4 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas não desista, no deserto você não vai morrer nesse deserto, se você estiver olhando para a palavra. Deus diz que levanta o pobre do pó e o necessitado do motor e faz assentar entre os príncipes. Quem é o príncipe, irmão? O príncipe é aquelas primeiras pessoas além de você. Seu chefe, seu pai, sua mãe, seu vizinho, que desdenha de você. Esse não tem jeito. Esse não tem cura, essa aí não vai para frente. Essas pessoas, Deus vai fazer você florescer. Deus não tem você como uma pedra. Ele olha para você, você é um diamante que está faltando ser lapidado. E só quem tem as ferramentas para te lapidar é Deus. Você por si só, você não se lapida. Conselho de ninguém você acata muitas vezes, mas se você acatar os conselhos do Senhor, você vai se sobressair. Não importa a situação. Agora, se ficar murmurando, vai morrer no deserto. Isso é certeza. É certeza, irmão.
É certeza, minha irmã. Não murmure, se vinha murmurando, peça perdão a Deus. Deus, me perdoe a minha falta de fé. Faça como o pai daquele menino que chegou para Jesus. Primeiro disse: olha, eu trouxe esse menino, trouxe para os seus discípulos, eles não puderam resolver nada. Vê se tu pode fazer alguma coisa aí. Não venha com essa prepotência, porque você sabe que o nosso Deus faz. Ele é o Todo-Poderoso, não há impossível para Ele. Mas tudo é possível ao que crê. E crer é confiar, irmão, e confessar a palavra. Isso é crer. Eu orei, eu fiz isso, fiz aquilo e até agora nada. Então você está no deserto. Deserto não tem fartura, tem provação. Mas você vai chegar à terra prometida. Se Deus te prometeu, é porque Ele vai cumprir. Faça a sua parte. Quer crer? Quer buscar na palavra? Quer pedir para Deus falar com você? Abrirei a boca numa parábola, porém enigmas da antiguidade. Parábola, irmão, é uma história que se coloca personagens diferentes. Não é, Deus quer reescrever a sua história, não é com o personagem que você quer. Às vezes você está pensando assim, se aquele meu patrão me chamasse de volta. Mas às vezes Deus não quer que você volte mais lá. Deus quer que você corra atrás das coisas, irmão. O rio está passando, não olha a água que passou, olha a água que está vindo lá, limpa. Olhe para a fonte que é Jesus. O que passou, passou. Quem você era, você foi, irmão. Você era menino, não é mais. Você era criança, não é mais. Mas eu pensei, nós erramos todos os dias. E quem não erra? E quem não peca? A própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, esse já está pecando. Todos pecam, irmão. E todos estão destituídos da glória de Deus. Quando é que eu tenho a glória? Quando eu começo a buscar a palavra. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Só Ele não. Jesus prometeu e minha casa. É promessa minha. Agora se eu ficar dizendo, aquele é um desgraçado, aquele outro é um desgraçado, essa pessoa não me ajuda, esse é um condenado, esse é isso, esse é aquilo. Você está murmurando. Deus não quer isso. E muitas vezes culpando os outros. Coloca como em você. O seu fracasso é seu, não é dos outros. Os outros estavam com você por ser fracassado. Mas eu confiei, mas Deus mandou confiar? Deus mandou confiar na palavra dele. Deus mandou você vigiar. Vigie, mas não murmure. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulo têm contado. Essa palavra que vem de geração em geração. Quando ele está falando de pais aqui, é a palavra de Deus que vem de geração em geração. E essa palavra aqui, irmão, é uma palavra mais perseguida. Toneladas e toneladas de Bíblias foram queimadas. Pessoas até hoje morrem por causa da Bíblia, da palavra de Deus. Sofrem aflições, mas a palavra é preservada. Essa palavra um dia as pessoas, hoje dá comichão de ouvido, mas um dia a pessoa quer ouvir e não vai ter. Porque o Espírito Santo vai subir com ela. O que vai ficar aqui é letras. A letra não salva, a letra não cura, a letra não transforma. O que transforma é Jesus, a palavra revelada, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. É a palavra em movimento que é Jesus. Agora a nossa parte nós temos que fazer. É crer, buscar,
orar, jejuar, ler a palavra, ouvir. Ah, mas eu tenho preguiça. Então tira essa preguiça, peça a Deus para tirar. Meu Deus, eu não consigo ler tua palavra nem 10 minutos, eu não consigo orar 5 minutos. Vai falando com Deus e começa a colocar em prática. Hoje eu vou orar 1 minuto, amanhã 2, depois 3. Quando você vê, pedindo ajuda do Espírito Santo, vai estar orando 1 hora. Você vai fazer uma lista com tudo que quer, com tudo que precisa. Uma lista com teus amigos, com teus vizinhos, com as pessoas um dia que te denegriram, as pessoas que te invejaram, todas as pessoas que quiseram te derrubar, você vai orar por elas. É isso que nós temos que fazer. Não é ficar falando. Hoje os cristãos entram na internet para falar de pastor, para falar de um cristão. Ah, que a mulher do pastor fugiu com isso, o pastor fugiu com aquilo. Irmão, isso não compete a nós. É orar por ele. Ele caiu, irmão. Cair é o do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o homem, mas 7 vezes Deus levantará. O homem vai cair, irmão. O homem é falho. Se não vigiar, ele cai. Ele pode estar no altar. Nós somos fortes porque temos a palavra. Quando deixamos a palavra, somos fracos. Mas Deus não pede para você confessar que é fraco. Deus pede, digo fraco, eu sou forte. Deus não pede para você dizer que vive doente, que vive com problema, que não cresce, que isso, que aquilo outro. Não, eu sou uma bênção. Meu filho é uma bênção, minha família é uma bênção. Eu verei os bens do Senhor. É isso que você tem que dizer para as pessoas. Ah, está todo mundo assim. A carne está cara. Mas a carne está cara. Tudo está caro. Ah, não vem cliente. Começa a orar, a jejuar. Abençoar aqueles que, oh meu Deus, traz de volta. Mas eu quero os bons. Não peça os ruins que te dá trabalho. Peça os bons. Deus dá o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Porque não os encobrimos dos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. O Velho Testamento, eu sempre falo isso, irmão. O Velho Testamento, a Bíblia diz que é uma passagem para o novo. Não é para eu viver o velho, é para eu viver o novo. Jesus quer colocar vinho novo em odre novo. Você, quando aceitou Jesus, se transformou numa nova criatura. Não é por você voltar às práticas passadas, olhar para o passado. Hoje, eu lembro das coisas ruins às vezes para contar a bênção. Eu era, mas agora não sou. Eu fui, é passado. Hoje eu sou. Só para contar as bênçãos que eu trago as velhas na memória. Não para ficar, um dia. Não. Aí ele fala aqui, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Naquele homem que era mentiroso. Jacó chama suplantador, mentiroso, né? Que somos nós. E pôs uma lei em Israel. Israel já é povo de Deus. Lei simboliza a palavra. Nós temos que viver pela palavra. O justo viverá da fé. A fé é na palavra. Porque nós temos fé em tudo. Se você não tiver fé, nem sai de casa, né? Nem acenda uma luz. Eu só acendo uma luz porque eu tenho fé que eu tocando ali ela vai acender. Ela nem toca, né? Carro. Você sabe que partindo
né? Ponto morto, vai lá, embreagem, vai embora. Começa a acelerar, o carro vai embora. Por quê? Porque você tem fé que aquilo foi projetado para aquilo. Mas às vezes é errado, não é? Mas as coisas de Deus não dão errado. Tem aquele hino que diz, vai estar tudo certo. Eu sempre falo, já deu tudo certo. Vai dar, sempre vai dar. Vai. Oh meu Deus, um dia o Senhor... Não, o Senhor eu quero. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. A bênção tem que começar, eu sei. A mentira eu tenho que tirar da minha boca. As coisas fracas eu tenho que deixar de confessar. As coisas ruins, as coisas tenho deixado de falar, aquele idioma que vai trazer prejuízo para mim, para minha casa, para os outros. Por exemplo, palavrão, vai para aquele canto, vai para aquela, isso só traz prejuízo. Através de palavrão morre tanta gente diariamente. Uma palavra, um palavrão. Mandou a mãe do outro para um lugar, o outro não gostou, mandou ele para sei lá onde, né? Mas todo dia acontece isso. Por quê? Porque as pessoas não têm fé. Nós que temos que vigiar, refrear nossa língua. E se não tiver? Tudo tem que falar com Deus. Quando Jesus disse para nós entrar no quarto, é isso. Você ir lá e falar para Deus: Senhor, eu sou teu servo, mas tu sabe que a minha língua, em vez de quando sai as coisas. E não pode, o Senhor diz que de uma cisterna de água doce tem que sair água doce, não pode sair água salgada. Ainda está saindo água salgada. Nós temos que confessar, porque aquele que encobre o pecado jamais prosperará. Mas não é prosperar financeiramente, prosperar naquilo que você está pedindo para Deus. As nossas orações às vezes são bloqueadas, por quê? Porque nós não estamos vivendo a palavra. Estamos à beira do caminho ainda. Mas Jesus nos convida, sai da beira do caminho, como convidou aquele cego de Jericó. Ele gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Deus. Vem. Os discípulos nem queriam. Deixa de incomodar o mestre. Os homens às vezes não querem que você... Mas não olhe para os homens, olhe para Deus. Mas o fulano falou isso comigo. Não importa o que ele falou. O que importa é que Jesus fala com você. Quem é você para Jesus? Sou filho, então pronto. O filho é co-herdeiro. Tudo que Jesus teve, Ele te deu poder e autoridade. Isso é que importa. Você tem poder e autoridade para vencer tudo nesse mundo. Então pare de reclamar. Você já tem poder e autoridade. E tem um nome sobre todos os nomes, onde todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Chega num terreiro e manda todos aqueles caboclos se dobrar. Todos eles vão se dobrar. Em nome de Jesus, de joelho, todos. Quando você fala em nome de Jesus, todos se dobram. E todos confessam que Jesus é o Senhor, é o Filho do Homem. É esse que eles falam? O homem de branco, o Todo-Poderoso. Aí eu vou pular, irmão, lá para o versículo 19. Depois você pega esse texto todo e medita em casa, hein? Esse salmo é lindo. E falaram contra Deus, murmuraram, irmão. Aquele povo, Deus tirou eles eram escravos. Deus tirou eles da escravidão, irmão. 110 anos, não, 410 anos de escravidão. Pegou aqueles vizinhos deles, amoleceu o coração dos vizinhos para presentear eles. Todos saíram com bracelete, com pulseira, com argola é brinco, né?
com ouro, vasilha de prata, de ouro, de bronze, especiarias, gado. Aquele vizinho que não tinha muito recurso dava uma galinha, dava um carneiro. Os que tinham recurso dava boi. Saíram tudo rico, irmão. E ainda Moisés falou com o faraó: nós queremos levar gado para sacrificar no deserto. E Deus providenciou isso tudo. Para quebrar o coração daquele povo foi preciso daquelas pragas. E quebrou não, porque eles foram atrás do povo de Deus. Eles viram que perderam a mão de obra, aí foram atrás, não. O diabo usou a mulher do faraó. Vai lá, como é que vai ser? Cadê minhas criadas? Ela já olhou para um lado e para outro: cadê minhas criadas? Uma para fazer minha unha, outra para fazer minha mão, outra para dar banho, outra para isso, outra para aquilo. Eu não sei cozinhar. Estou falando isso porque é mais ou menos isso que aconteceu. Ela disse: não, vá atrás desse povo. Aquelas madames lá daquela época ficaram sem ninguém, que era o povo de Deus que trabalhava. Como é que vai fazer os nossos palacetes? O povo aqui nem não sabe fazer. Aí o faraó foi atrás. Foi o erro do faraó, ouvir a mulher, ouviu a voz de Satanás. Não, deixa esse povo lá. Nós vamos ter que reconstruir aqui. Era isso que ele devia ter falado. O Deus dele vai nos abençoar. Mas não, foi atrás. Foi o grande erro. Mas o povo de Deus viu tudo isso, irmão. E a primeira murmuração foi fazer aquele bezerro de ouro. Mas antes do bezerro de ouro, olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é o Davi falando. Mas está lá no livro de Números, capítulo 11, está lá em Êxodo. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Irmãos, eles viram sair água da rocha. Ainda pergunta: poderá Deus fazer? Eles não tinham nada, eram escravos, Deus deu tudo para eles. Poderá Deus fazer? Ainda fica perguntando isso. Deus já te fez o grande milagre, foi tirar você do mundo e trazer para cá. Agora compete a você vigiar, porque o diabo está ao derredor procurando a quem possa tragar. Numa hora que você facilitar, irmão, ele pode, e Deus não pode fazer nada, porque foi uma opção sua. Deus não vai interferir em você. Deus não vai nunca pedir para você estar orando, não, porque já está na palavra. Ele não vai pedir para você vigiar, Ele não vai pedir para você jejuar. Ele só pede uma coisa: busque-me. Buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscar de todo o coração. A mesma diligência que você tem, né, para fazer as coisas aí do mundo, procure fazer para Deus. Procure fazer. Sem murmurar. Esse povo ficou questionando Deus. Não questione Deus. Deus não é seu servo, Deus é seu Senhor. Ele merece louvor e adoração sua. As bênçãos do Senhor que enriquece na acrescentadora é presente, é bênção. Bênção significa presente. Ele não é obrigado a te dar nada. Por que você não dá nada para Ele? O que é que você dá para Deus? Você dá alguma coisa para Deus? Um minguado tempo, 1 hora e pouco, num culto, para ouvir a palavra. Muitos se esquecem, depois daqui, tchau, só na quarta-feira. Outros, se tiver chovendo, não vou para a igreja, está chovendo. Está muito frio, está isso, está aqui.
É nós que colocamos em empecilho, não é Deus, irmão. É Deus. O diabo, com os seus cérebros, não quer saber. Ele diz: sexta-feira, encontro lá no cemitério. Pronto. Sexta-feira, encontro no cemitério. Sexta-feira, encontro na cachoeira. Pronto, sexta-feira. Agora não vá não? Não vá não para ver o que acontece com você? Deus não vai fazer isso. Só que ele diz: cuidado, porque o ladrão que veio para matar, roubar e destruir está ao teu derredor, rugindo como um leão. Ele não é leão, mas ruge, procurando a quem possa tragar. Por que ele procura? Porque ele quer ver se tem uma brechinha. Ele viu aquela brechinha, ele vai fazer. Eu, graças a Deus, acordei através das orações da minha mãe. Se eu não tivesse minha mãe que orasse, minha avó, eu não estava mais nesse mundo. Eu estava na perdição eterna. Eu estava brincando. Eu tinha medo do inferno, mas brincava. Não brinque, nem murmure contra o seu Criador. Lembre-se dele, que é ele que está trazendo você até aqui. Pode ser no deserto, mas ele está contigo. Pare de reclamar, vá lutar. Eu vejo as pessoas reclamando, pede oração. Aí eu vejo, olho para o culto da igreja. Irmão, é luta. Está no deserto, irmão, tem que lutar. Ué. Minha mulher passou por um câncer, irmão. Foi luta. Oração, jejum. Olhava cada dia, a coisa ficava pior. Ela ficou um ano sofrendo, mas não deixou de buscar. Não deixou de estar na igreja. E depois nós ficamos na luta, a família. Porque a guerra não é para ser perdida. Deserto não é para servo do Senhor morrer. É para nós vencermos. Aí, eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar pão ou preparar carne para o seu povo? Eles viram, irmão, e ainda estão questionando Deus. Quantos milagres, quantas pessoas já foram curadas de câncer? Milhares de milhares. E por que você não é curado? Falta você vigiar. Porque se Deus quiser levar, Ele vai te levar, com câncer ou sem câncer. Porque sabe o que é que Deus quer de nós? A alma. Para Ele, tanto faz você ir hoje como amanhã. Para Deus não importa, Ele quer que você vá. Mas vigie. Enquanto você estiver aqui, seja no deserto, seja no fogo, você tem que estar vigiando, lutando. Lutar para vencer. Eu achei tão bonita a Ludmila, a Feber. Com câncer, foi ficando magrinha, mas deixou de cantar? Não. Deixou de pregar? Não. Até um dia Deus levar. Isso é sério, irmão. Pessoas morrendo aí na Nigéria, família atacada, mas não deixa de pregar o Evangelho. Igreja queimada, casa queimada. Nós aqui vivemos no conforto, irmão. E aquele povo, sim, estava no deserto, mas Deus estava com ele. À noite, aquela nuvem, né? Aquele ar-condicionado que Deus colocou, 22 graus, direto, 23. De dia, né? A nuvem. Lá fora da nuvem, 45 graus. Dentro da nuvem, 22 graus. 23. À noite, lá fora, 5 graus abaixo de zero. Aqui dentro,
22 graus, 23 graus. Todo mundo aquecidinho, bonitinho. Porque aquela coluna de fogo, além de os guiar, os guardava e os aquecia. As sandálias não ficavam velhas, porque eles não tinham tempo de consertar a sandália. Nem também tinha coisas para isso. A sandália nem a roupa. A Bíblia não conta, mas eu fico imaginando que eles iam dormir com a roupa suja e acordavam com a roupa limpa. Não é para a roupa não se perder, não, porque se tiver lavando, ela se gasta. A pessoa ia dormir, colocava aquela roupa de lado, amanhecia a roupa toda cheirosinha. Olha. É eu que fico imaginando a Bíblia, que seja assim. Porque se fosse lavada, se gastava, irmão. Né? Aí fala aqui, pelo que o Senhor os ouviu e se dignou. Deus ouviu a murmuração dele? Ouviu, irmão. Deus está atento ao nosso clamor, também está atento à nossa murmuração. Você acha que Deus não está atento ao que o ímpio está fazendo? Claro que está. A impiedade, essas pessoas que matam cristãos, você acha que Deus está... Eles vão pagar um preço alto, irmão. Mas Deus espera que eles se arrependam. Assim como Saulo se arrependeu. Por isso nós não devemos julgar. Porque o julgamento a Deus pertence. Se Ele quiser julgar hoje, é hoje que é o julgamento. Você não passa um minuto mais vivo. Hã? Você viu aquele avião que caiu na Indonésia? Morreu se estava dentro do avião, mas lá fora morreu quanto? Mais de 50. Eles nunca pensaram que ia morrer, né? Numa queda de avião. Aqueles estudantes estudando lá, tudo tranquilo, naquela universidade, de repente caiu o avião em cima. Da mesma forma nós, irmão. Ah, a igreja pode. Quantas igrejas já caíram? Quantas igrejas já se incendiou? Pode, irmão, isso aí é coisa do mundo. Nós vivemos. Agora você tem que estar preparado, sem estar murmurando, para não morrer no deserto. Aí, pelo qual o Senhor os ouviu e se dignou, e acendeu fogo contra Jacó, contra os mentirosos. Contra Jacó. E o furor também subiu contra o povo de Deus. Subiu contra o seu próprio povo, irmão. Deus tem você como filho dele enquanto você está com ele. Quando você começa a mentir, você já não é filho dele. Ele diz que você é filho do diabo. Quando você começa a murmurar com Deus, ele não tem mais você, não tem mais aliança com você. Ele tem aliança enquanto você estiver glorificando o nome dele e dizendo que ele é o seu Senhor. Quando você está murmurando, que Deus, que aquilo não acontece, Deus não está com você. Porque Ele espera você ter fé na palavra para Ele também. Não quer dizer lhe deixar desamparado. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada é isso aí. Não é para estar faltando. Se está faltando alguma coisa, tá, o defeito está em você. Procure onde está seu defeito, ou então pergunte a Deus. Não vá murmurar contra Deus, que Ele não... Foi as escolhas suas. Aqui na terra nós somos frutos da nossa escolha. Se nós queremos ser filhos de Deus ou bem-sucedidos, nós temos que fazer por onde sejamos bem-sucedidos, irmão. Eu sempre falo para mim mesmo. Eu quando cheguei aqui em São Paulo, quanto tempo eu perdi em mesa de boteco? Que eu podendo estar numa faculdade me informando, ter 2, 3, isso não significa que eu estivesse melhor, mas eu pelo menos tinha mais conhecimento. Mas tem pessoas que ficam na novela, na fofoca. Isso vai trazer o que para ela? Não quer uma coisa a mais, um curso, um negócio que venha
não quer se interessar pelas coisas, fica só como papagaio repetindo o que os outros repetem. Nós temos que buscar conhecimento. Conhecimento aqui, a sabedoria, Deus deu os homens para eles buscarem, sem desistir, irmão. Todos que foram bem-sucedidos encontraram vento e tempestade na frente deles, encontraram desertos. Agora o povo de Deus, irmãos, era o que acontecia aqui, ficava murmurando: será que Deus pode? Será que Deus pode? Deus pode tudo, irmão. Ele quer que você vigie, faça a sua parte. Como é que Deus... me deu um carro, Deus. Aí você nunca tira a carta de motorista. Ele vai te dar carro? Não vai, irmão. Para quê? Para você bater, morrer? Me deu uma moto, mas você não treina, nunca foi. Aí já quer uma moto, aí vai lá, faz 2 aulas e já sai na moto. A responsabilidade é sua. O carro sai de fábrica 150 km, tem carro que é 200, 250. Mas é para você andar 250? Não. Qual é a faixa que tem nas estradas? No máximo 120. É dali para baixo. O bom é que você anda abaixo. É responsabilidade sua. Aí ele fala aqui: porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Qual era a salvação daquele povo que Deus tinha prometido? Canaã, uma cidade, uma terra que emana leite e mel. Leite significa gordura, que é fartura, e mel significa doçura, significa paz. Era o que Deus estava prometendo para aquele povo, uma terra de fartura e uma terra de paz. Mas eles tinham que passar pelo deserto e enfrentar aqueles inimigos, e eles resolveram murmurar para Deus, contra Deus. Falaram contra Deus, falaram contra Moisés, depois quiseram até apedrejar Moisés. Deus ficou tão irado que queria detonar aquele povo. Moisés, vou começar do zero com você. Assim como começou com Noé. Mas o que é que Moisés fez? Intercedeu, não, meu? O Senhor prometeu levar esse povo. O Senhor prometeu levar esse povo. Não é bom que o Senhor acabe com eles no deserto. Porque o que é que vai pensar as outras nações? Deus está lá, tinha lá problema de pensar que ia pensar as outras nações. Deus tem problema de pensar o que o mundo fala dele. Carnaval, as pessoas detonando Jesus Cristo, dizendo que Jesus é isso, é Jesus é aquilo, né? Comparando ao pior pecador aí, fazendo coisas absurdas. Mas Deus nem está aí, irmão, para isso, que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se Ele quisesse, Ele fazia assim, ó. Como Ele matou 185 mil soldados de uma vez, Ele matava todos. Bastava um anjo chegar assim, ó. Lá em Apocalipse diz que para pertinho da volta de Jesus, o anjo vai despejar uma taça, irmãos. Vai morrer 1/3 da população. 1/3. O mundo hoje tem 2 bilhões, quase 3 bilhões de pessoas. É muita gente. Vai cair num dia. No deserto, Deus começou a cair um monte. Os mais fortes homens morreram no deserto, logo de seguida. Depois não se emendaram, veio a serpente. Já morreu mais um. Eles não se emendaram.
Até que Deus foi deixando eles morrendo no deserto. Não tinha doença, comia o maná quando veio eles murmuravam, esse pão vil, essa coisa que não presta. Agradeça a Deus o pouco que Ele vai te exaltar no monte, irmão. Eu tiro muito pela minha vida. Já contei aqui, eu tive dias na minha mesa ter só arroz, feijão e ovo, e eu dava graças a Deus. Estava no deserto, eu era acostumado a comer picanha, acostumado a comer bife, camarão, um monte de outras coisas, ir para restaurante. Cheguei ao ponto que era arroz, feijão e ovo, dava graças a Deus. Eu desempregado e minha mulher correndo para fazer uma unha, fazendo outra, fazendo uma faxina, fazendo outra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Até que Deus foi abrindo assim. Pronto, a vitória veio. Eu sou rico, posso dizer que sou rico. Se eu quiser comer, eu como. Se eu quiser viajar para o norte hoje, eu sou de lá, eu vou lá. Pego um avião e vou. Isso é que é riqueza, irmão. Então, se você estiver nessa situação que eu um dia estava, a geladeira você abre e só tem água. E fora da geladeira só tem conta para pagar. Não muda. O Senhor está aqui, ó. Eu estou vivendo nesse deserto, mas muda a minha história. Assim como o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Começa a mostrar a palavra de Deus para Deus. Aí isso sim. Aí é você viver pela fé. Era isso que eu falei. Senhor, eu não tenho um centavo para te dar de oferta. Não murmure contra o pastor. Esse pastor pede demais, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo. Ele só fala em dinheiro. Oh meu Deus, me dá dinheiro que eu quero fazer mais do que esse pastor pede. Um dia eu quero pagar esse aluguel sozinho. Um dia eu quero trocar o piso da igreja. Um dia eu quero comprar esse prédio. Se o Senhor me der condições. É isso que você tem que colocar no coração. É como isso está no meu coração, meu irmão. Não é verdade, não é aquela ofertinha inocente. Eu quero viver o melhor de Deus, porque Ele é o Pai de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, irmão, aqui está bom, né? Por enquanto não creram que Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu. Deus oferece isso lá em Malaquias, abrir as janelas do céu. Mas Ele quer primeiro que você se chegue a Ele. Chegar a Ele é obedecer a palavra. Oh meu Deus, o pastor está pedindo uma oferta de 100, eu não tenho nem um centavo no bolso. Mas se o Senhor me der condições, um dia eu vou dar o dobro disso ou mais. Aí sim, aí Deus vai te abençoar. Hoje eu estou pedindo, mas eu não quero ser pedinte, Senhor. O Senhor não tem filho pedinte. O Senhor tem filhos da riqueza. É nós estarmos colocados na palavra. Não é estar murmurando contra Deus. Meu Deus, eu fui hoje, eu andei um monte de empresa. Eu furei 2 sapatos, andava com sapato furado, atrás da empresa. E não abri as portas, e não abri as portas, não tinha porta, não tinha porta, e não tinha porta. Quando Deus de repente abriu. Hoje de manhã eu contei um testemunho da minha filha. Minha filha trabalha numa empresa, né? Uma empresa boa, mas essa inteligência artificial, irmão, vai tirar o emprego de bancários, vai tirar o emprego de pessoas que trabalham em escritório. E o dela, as coisas que 40 pessoas faziam num dia, hoje
é 15 pessoas que tem, faz em 3 horas, porque o resto é a inteligência artificial que faz. O que é que a inteligência deixa de fazer? Porque aquilo é um computador, se tiver um pontinho a mais na frente ou atrás, ele não vai. É a mesma coisa uma senha, coloca um pontinho no seu para ir uma senha que ela não entra. Isso chama-se inteligência artificial. E ela, joelhinho no chão, se consagrando. Não é porque é serva de Deus, não ficou. Ela diz: pai, eu estudei. Minha filha já tem 2 formaturas. Eu estudei, pai. E pedi para Deus me mostrar onde é que tinha esse emprego na minha área. De repente, lá no apartamento dela mora, que é dela, graças a Deus, o porteiro colocou lá 2 vagas para tal determinada coisa na área. 2 vagas, 2. Aí eu vou ligar lá. E ligou: manda currículo, manda isso. Aí se cadastrou, vem aqui, fez o concurso. Passou em primeiro lugar. Mas ela se preparou. Não foi só orar também. Preparou. Passou em primeiro lugar. Vai começar a trabalhar amanhã. Amanhã ela já pediu demissão há 1 semana. Quer que o pessoal mande embora. O pessoal ainda não deram a resposta a ela. Mas ela todo jeito vai ter que sair. É assim que Deus faz, Ele prepara. O meu emprego foi assim também, irmão. Eu fui para uma empresa, eu vivia no escritório ar-condicionado, eu trabalhava com cobrança, eu trabalhava no escritório ar-condicionado, tudo bonitinho. Deus me colocou, sabe onde? Numa fundição de alumínio. Os primeiros dias que eu comecei a trabalhar, minha pele começou a descascar. Que eu peguei e coloquei creme, aquilo bateu lá, olha, parecia pele de sapo no outro dia. Aí, cuidado. Só 22 anos lá. Patrão, me dê assunto. Patrão, me dê. A última vez eu orei, disse: eu vou falar com o patrão. Se o Senhor, se o Senhor quiser que eu saia, quebrando o coração do patrão, ele já. Se não, o Senhor dá uma palavra pela própria boca dele. Aí eu fui pedir. Cheguei, Paulo, seguinte, já pedi 3 vezes, nas outras vezes a empresa não estava muito boa, mas agora começou a andar, né? Vamos fazer o acordo. Ele olhou assim para mim: mas escuta aqui, você vive com dor? Não. Vive cansado? Não. Esse trabalho seu é desgastante? Não, o trabalho é até tranquilo. Você tem chefe à noite? Não, o chefe sou eu mesmo. E para quê? Está pouco esse salário? Não, está o suficiente. E para que você vai sair agora? Foi a confirmação dele. Para quê? Todas as perguntas ele fez, eu não. Estou bem. E por que eu vou sair? À toa? Depois dessa conversa, faz mais 3 anos que eu estou. 3 anos. Mas o seu trabalho à noite é desgastante? É, irmão. Mas é meu ofício, Deus já me deu condições. Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia um culto aqui. Falei para Deus também: Deus, eu não estou conseguindo ir para a igreja. Chego só o pó. Se o Senhor me der condições, eu vou o culto da tarde. E o que eu propus para ele, fez. Se eu dormir 2 horas, parece que eu dormi 12. Tanto só dormir 2 horas, como 3, como 4, como 5. Para mim é a mesma coisa. Olha o que Deus faz. Eu não acordo com sono, não acordo com corpo duro, eu acordo tranquilo, parece que eu dormi 12 horas, tranquilo. Mas eu sou uma pessoa, irmão, que aquilo que eu pedi para Deus, eu cumpro para Deus. Eu não estou vindo no culto da tarde, não é porque eu estou vindo abrir a igreja de manhã. Eu abro a igreja de manhã, às vezes eu saio meio-dia daqui, 1 hora da tarde.
Não tem condições de eu voltar. Eu tenho um monte de encargo agora na igreja. É comprar isso, é arrumar a cesta básica, é correr atrás disso, é correr atrás daquilo. É lâmpada que queima, eu tenho que correr atrás. Então não estou podendo vir à tarde no culto. Mas o pastor não está à tarde? É porque Deus não quer mais que eu fique à tarde. E quando Ele quer, eu venho no domingo. Domingo eu estou tranquilo. Vou voltar a trabalhar hoje? Vou. É assim que Deus faz. Eu murmuro? Não. Eu dou graças a Deus. Senhor, obrigado. Quando eu estou na empresa, obrigado, Senhor. Quando eu saio de manhã, obrigado. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pelo Senhor ter acampado seus anjos ao redor desta empresa. Obrigado por ter me livrado de acidente, de qualquer outra coisa. Agradeço a Deus em tudo, irmão. Amém? Então vocês meditam isso. Meditam. Glória a Deus. Nós vamos participar agora da água. Nós vamos participar da água.